A aventura começa em meio a uma batalha intensa, onde um grupo de heróis enfrenta um dragão de força descomunal. Aos poucos, a criatura vai ganhando terreno e acaba atingindo uma das companheiras de Dennis. Sem hesitar, ele a cura com suas habilidades, mas o olhar de algumas das outras revela sentimentos nada nobres. A inveja e a irritação são impossíveis de disfarçar. Num momento decisivo, um dos integrantes do grupo acerta um golpe certeiro no olho do dragão, abrindo espaço para que a vitória fosse alcançada. Esse guerreiro de cabelos loiros aproveita para lembrar a todos de quem eles são, membros da Argentia, o grupo mais poderoso do mundo. Segundo ele, perder não é uma opção. Alguns dias depois, esse mesmo homem chamado Vigo, o líder da equipe e um aventureiro de nível 99, convoca todos os membros para uma reunião séria. Ele aponta Dennis como o único responsável pelo fracasso da última missão. De acordo com ele, se Dennis não tivesse recorrido à sua habilidade conhecida como Voz Aterrorizante, o dragão não teria conseguido escapar. Para Vigo, aquele poder causou o desastre. Dennis tenta se explicar. Diz que só usou a habilidade porque foi instruído pelo próprio Vigo, mas o loiro nega qualquer responsabilidade e reforça a acusação. Dennis teria agido por conta própria, talvez até com a intenção de sabotar o grupo. Ele chega ao ponto de insinuar que Dennis pode ser um espião enviado por outro grupo de aventureiros. E com isso, a sentença é dada. Dennis está fora da Argentia, expulso de forma definitiva. Atônito, o rapaz tenta entender como aquilo aconteceu. Alguns colegas parecem não concordar com a decisão, mas ninguém se opõe diretamente. Dennis aceita a expulsão com dignidade. Se não o querem ali, ele não vai insistir. Mas Vigo ainda não terminou. Diz que um cozinheiro como Dennis jamais deveria ter feito parte de uma equipe daquele nível. Essa declaração o irrita profundamente. Dennis questiona se existe algo de errado em ser cozinheiro. Vigo responde que sim. O Argentia é um grupo formado por guerreiros, magos e espadachins especialistas em combate. Para ele, mesmo Dennis sendo tão experiente quanto ele, foi um erro tê-lo aceitado. A tensão aumenta, mas Dennis se mantém firme. Se aquele era o pensamento do grupo, então não havia mais nada a fazer. Com isso resolvido, ele decide deixar a capital. Pelo caminho, ele acaba atrapalhando uma garotinha e seu balão acaba se soltando. Dennis se esforça para pegá-lo de volta, pulando 2 vezes para alcançá-lo e consegue. Depois, aconselha a menina a nunca soltar algo que for importante. Essa frase para ele carrega um peso maior. Dennis também possui algo essencial em sua vida e entende que não pode mais abrir mão disso. Vigo, de longe, observa a cena. Parece satisfeito, como se estivesse dando início a algo que já vinha planejando. No instante em que Dennis está para partir, uma jovem de cabelos ruivos chamada Kate o alcança, querendo entender por que ele foi expulso. Ela está visivelmente preocupada e aponta que, se Dennis se for, ninguém mais saberá preparar poções, mexer com alquimia ou cozinhar como ele. A qualidade da vida no grupo cairia drasticamente. Assim que entram na loja, ela pergunta por que ele decidiu comprar aquilo. Dennis tenta tranquilizá-la, dizendo que outras pessoas dominam essas habilidades, mas Kate insiste. Desde que Dennis chegou, a performance do grupo nas masmorras melhorou imensamente, e hoje são considerados os melhores do mundo. Ela sabe que o grupo não entende o quanto ele os protegeu até agora. Sem ele, as coisas simplesmente não serão as mesmas. Ela implora para que ele volte, ou tudo pode desmoronar. Dennis, porém, não se comove. Diz que o passado ficou para trás e não há mais retorno. Kate ainda tenta argumentar, pedindo que ele fique pelo menos para preparar o jantar de hoje e algumas refeições futuras. Para Dennis, isso só mostra como a visão do grupo sobre ele nunca mudou. Era como se suas contribuições se limitassem à cozinha. Kate, ainda abalada, pergunta o que ele vai fazer a partir de agora. Dennis responde que pretende abrir um restaurante, mas ela insiste para que ele fique. Como subcapitã, ela até tenta dar uma ordem. Mesmo assim, ele já tomou sua decisão. Dennis sabe que Vigo tem interesse nela, e manter contato agora seria um erro. A verdade é que sua fase como aventureiro chegou ao fim, mas sua nova vida como cozinheiro está só começando. Algum tempo depois, já longe dali, Dennis encontra em uma loja um objeto mágico capaz de conservar alimentos sem usar gelo, o que em nossos termos seria um freezer comum. Ele se empolga, já imaginando como aquilo poderia ser útil no seu restaurante. Mas de repente, se lembra de um livro que leu sobre empreendimentos culinários. O autor alertava sobre os riscos do investimento inicial. Pensando melhor, Dennis decide deixar o objeto de lado e usar magia de gelo no lugar. Ele sente que tomou a decisão certa e, a partir dali, resolve seguir fielmente os conselhos do livro Como Abrir um Restaurante, um manual para ex-aventureiros. Um título bem específico que chama sua atenção. O primeiro passo, segundo o livro, é encontrar um imóvel barato e abandonado para reformar.
Depois, é hora de contatar fornecedores e adquirir os utensílios necessários. Para Dennis, tudo aquilo é empolgante. Cada etapa o aproxima do seu novo sonho. Mas o próximo desafio do manual é mais complicado. Ninguém consegue administrar um restaurante sozinho. É preciso contar com ajudantes para lidar com os clientes. E então, no meio da rua, ele escuta um homem oferecendo alguém como se fosse um produto. Uma jovem que, segundo ele, pertenceu a uma família nobre que foi exilada. A situação é revoltante. Dennis percebe que, por vir de uma linhagem nobre, ela atraiu o interesse de todo tipo de gente perigosa. Ele sente vontade de fazer algo, mas sabe que não pode se envolver em todas as injustiças que vê. Viver assim não seria possível, a menos que olhasse nos olhos dela. E algo nesse olhar lhe traz uma lembrança antiga, algo que ele já sentiu antes. O leilão começa, e as ofertas sobem rapidamente. Alguém chega a oferecer 800 mil pis, a moeda local. Sem pensar, Dennis se vê oferecendo 1 milhão, mas o mesmo vendedor da loja anterior oferece 1,5 milhão. Dennis entende, pelo olhar do sujeito, que não pode deixar a garota nas mãos dele. Então, oferece 2 milhões. O outro oferece 3. A disputa continua, e Dennis percebe que está prestes a gastar quase todas as suas economias. No final, ele consegue. Agora tem uma nova companheira. Ele a leva para se arrumar, fazendo o possível para ajudá-la. A diferença no visual é notável, mas o vazio nos olhos da jovem permanece. Depois, ao caminharem juntos, Dennis pede que ela o acompanhe de perto, ou poderá se perder. Não demora, e ela realmente se atrasa. Uma carruagem quase a atropela. Ela se choca com várias pessoas e, de repente, se depara com alguém que desperta lembranças sombrias. Ela fica paralisada, perdida nos próprios pensamentos. Felizmente, Dennis a encontra. Ele se desculpa por ter caminhado tão depressa. Agora, promete andar ao lado dela. Dennis, ainda um pouco acanhado, responde com sinceridade que foi apenas porque se lembrou de algo de muito tempo atrás, nada mais. Ele quer saber o nome dela, ou, ao menos, como deveria chamá-la por enquanto. A resposta dela o surpreende. Diz que ele pode chamá-la de escrava, se quiser. Dennis, no entanto, não consegue aceitar isso de forma alguma. Então ela sugere que ele a chame de Atelier. Com isso, ele se apresenta como Dennis. Ela pergunta o que espera que ela faça, e ele pensa que, por enquanto, nada. Diz que ela pode usar o segundo andar como quiser, e se decidir ir embora, também pode. A escolha é dela. Sim, ela está completamente livre agora. Aquilo a deixou sem reação, mas é evidente que, além de surpresa, ela também está com muita fome. Dennis percebe que é a oportunidade perfeita para mostrar um pouco do que sabe, então decide preparar algo com ovos. O mais curioso é ver como ele mistura magia no preparo da comida, e isso realmente agiliza o processo. Dá para perceber que Denise entende do assunto porque, mesmo durante o preparo, o cheiro já é tão bom que Atelier se sente como se estivesse no paraíso. Provavelmente até cochilou um pouco, mas depois de um tempo, ele avisa que a refeição está pronta e que ela pode comer à vontade. Assim que prova a primeira garfada, o efeito é imediato. O sabor a surpreende tanto que ela começa a comer com pressa, maravilhada. E quem não entenderia isso? Um prato bem feito de arroz frito pode ser irresistível. O que ninguém esperava era vê-la cair no choro. Dennis, sem entender o que está por trás daquelas lágrimas, escolhe respeitar seu silêncio. Se ela não quiser contar, ele não vai forçar. Mesmo acreditando que ela passou por algo terrível, e mesmo achando que talvez tudo esteja perdido para ela, Dennis acredita que uma boa refeição ainda pode fazer diferença. E ao ver que ela está aproveitando cada mordida, mesmo chorando, sente-se contente. Em certo momento, ele pergunta como ela está. Ela se engasga, surpresa por ele ter usado seu nome. Isso a pega desprevenida. Mais tarde, ele elogia o cuidado dela com a mesa, dizendo que ela fez um ótimo trabalho. Acrescenta ainda que comprou aquele item para deixá-la mais bonita. Com o passar do tempo, vemos como o Atelier vai se tornando parte do dia a dia de Denise. Ela ajuda na cozinha, cuida da loja, faz as compras, enfim, participa de tudo. Até que os preparativos estão todos finalizados. Denise fica tão animado que dá um leve soquinho em Atelier. E ela, mesmo um pouco tímida por causa da falta de jeito dele, retribui o gesto. Dá pra ver que os dois evoluíram bastante desde o início. Na manhã seguinte, o restaurante de Dennis abrirá oficialmente. O nome? Restaurante do Aventureiro. Um ótimo nome, sem dúvidas. Dennis diz à garota que ela será o rosto do negócio e que terá que se dedicar bastante. Ela aceita o desafio sem hesitar. Tudo está pronto. Cardápios organizados, água servida, mesas limpas, ingredientes separados. Agora, só falta o próximo passo. Receber o primeiro cliente. Dennis está tão confiante que acredita que esse primeiro visitante vai amar o tempero e vai acabar comendo ali 3 vezes ao dia. E claro, ele espera por isso. Afinal,
Ele precisa recuperar os investimentos e está levando o negócio muito a sério. E então, não demora muito. O primeiro cliente aparece, um senhor de aparência marcante, que com certeza ficará gravado como o primeiro de todos. Uma estreia digna. E assim, chegamos ao fim do primeiro episódio. Desejando boas-vindas, ele percebeu que estava diante de uma pessoa usando armadura e não sabia muito bem como cumprimentar alguém assim. Lembrou que havia pegado um livro sobre como abrir um restaurante, um manual feito para ex-aventureiros. Entre os clientes, alguns não queriam ser incomodados, queriam apenas comer e ficar tranquilos. Era importante respeitar a privacidade deles e tornar o tempo no restaurante o mais agradável possível. O homem apenas pediu que se sentasse onde quisesse e pediu para que sua funcionária trouxesse uma água. Assim que se sentou e começou a ler o cardápio, Dennis ficou o tempo todo observando a garota. Para ele, não havia dúvidas sobre o que preparar. Dennis sabia exatamente o que fazer. Para o seu primeiro cliente, isso precisava ser comemorado. Dennis, no entanto, não conseguia entender direito o que a garota queria, já que ela não dizia uma palavra. Mas logo percebeu que ela não tinha muito dinheiro para pagar a refeição. Decidiu então preparar um katsudon. Quando tomou essa decisão, a garota começou a gritar, dizendo que não tinha dinheiro suficiente para pagar. Mesmo assim, Dennis decidiu que ela comeria de graça. Afinal, era seu primeiro cliente. Ainda achava curioso. Acreditava estar atendendo um homem, mas descobriu que era uma mulher. Enquanto começava a preparar o prato, ela explicou que havia sido expulsa do seu grupo por ser mulher. Segundo ela, achavam que mulheres não serviam para ser espadachins. Dennis acreditava que ela não precisava se preocupar com isso. Mais cedo ou mais tarde, encontraria um novo grupo. Para ele, nesse tipo de trabalho, não havia diferença entre homens e mulheres. A garota sabia que ainda não tinha um nível muito alto, mas pelo menos estava no nível 23. Dennis sabia que isso já era mais do que suficiente para ser considerada qualificada. Ela estava feliz por saber que a vice-capitã do Asa de Prata era uma mulher espadachim. Isso a inspirava a continuar lutando por seu espaço, a espada veloz carmesim. Em todas as lutas, ela sempre atacava primeiro e acertava um golpe crítico. Era considerada uma verdadeira lenda entre os espadachins. Dennis conhecia bem essa guerreira e sabia que aquela garota, ali diante dele, também era bastante perigosa. Durante todo esse tempo, a garota tentava esconder que era uma mulher para poder entrar em algum grupo, mas não havia grupo no qual conseguisse apenas ficar calada. Dennis também achava que era impossível alguém se manter em silêncio em um grupo por muito tempo. Ela começou a chorar por estar ficando sem dinheiro e não saber lidar com toda a pressão. Dennis pediu para que ela não chorasse e olhasse o prato que ele havia preparado. Os olhos da garota brilharam. Mesmo assim, ela disse que não tinha como pagar. Dennis respondeu em silêncio que não se importava com isso. Só queria que ela comesse. Ao provar a refeição, ficou encantada com o sabor e começou a saborear como se fosse a última refeição da sua vida. Depois de comer, disse que a comida estava maravilhosa. Dennis ficou feliz e torceu para que ela se tornasse uma cliente frequente do seu restaurante. Mas ela ficou triste, pois só conseguiria voltar quando encontrasse um grupo que aceitasse uma mulher espadachim. Dennis decidiu ajudá-la perguntando para os seus clientes se algum deles estava procurando alguém com as habilidades dela. Não fazia questão de ajudar os outros, mas dessa vez queria mesmo ajudar. O problema era não saber como manter contato com ela, então esperava que ela continuasse comendo ali até encontrar um novo grupo. Com o tempo, o restaurante começou a lotar e diversos aventureiros acharam a comida de Dennis incrível. Era tão boa que dava vontade de chorar. A garotinha que servia era adorável e a comida era mesmo maravilhosa. Dennis elogiou o ateliê, dizendo que ela estava mandando bem. Ao lembrar da situação da garota, seu coração se apertou. Todos tentavam conversar com ela, mas ela ficava envergonhada e sempre acabava correndo. Ao ver um grupo de aventureiros, Dennis perguntou se estavam procurando por algum novo membro. Descobriu então que havia uma mulher espadachim no grupo. Ela tinha as habilidades necessárias e era bem divertida. Todos acharam a ideia ótima, pois o grupo estava com pouco poder de ataque, e isso era um grande problema. Ao anoitecer, a garota voltou ao restaurante e ficou muito feliz por saber que Dennis havia conseguido um grupo para ela. Prometeu que mostraria sua gratidão assim que recebesse seu primeiro pagamento. Ainda assim, Dennis ficou um pouco tenso, e ela percebeu. Ele perguntou se ela não achava que estava aceitando tudo rápido demais, sem pensar. Mas ela não se importava com isso, enquanto Dennis continuava preocupado. Sabia que não podia interferir, afinal, a decisão final era dela. Depois de comer, notou que a comida continuava maravilhosa como sempre. Sabia que precisaria ganhar muito dinheiro para pagar tudo o que Dennis estava fazendo por ela. Os dias foram passando, e Dennis conseguiu conquistar cada vez mais clientes. Todos que apareciam saíam satisfeitos. No final de um dia, 2 garotas apareceram e começaram a comer. Achavam a comida maravilhosa. Denise pediu para a ateliê fechar a cortina da loja,
já que aquelas seriam as últimas clientes do dia. No entanto, o papo entre as duas garotas parecia suspeito. Falaram sobre um grupo de aventureiros que chamava mulheres para se juntarem a eles, mas depois faziam maldades no fundo das masmorras. Uma delas perguntou se esses homens não eram presos, mas eles levavam as mulheres tão fundo que elas não conseguiam voltar sozinhas. Depois das maldades, as abandonavam e seguiam para outra cidade. As garotas sabiam que precisavam tomar cuidado com esse tipo de gente. Dennis lembrou do grupo que havia passado por seu restaurante e esperava que não fosse o mesmo. No dia seguinte, Henrietta se apresentou ao grupo. Todos a receberam com muita simpatia. Enquanto caminhavam pela floresta, ela perguntou o que fariam naquele dia. O líder respondeu que seria uma missão simples de coleta. Iriam até a masmorra, coletariam alguns itens e pronto. Ela ficou um pouco preocupada, querendo saber exatamente o que iriam coletar, mas decidiu não perguntar e seguir o plano. Ao chegar no fundo da masmorra, ela derrotou todos os monstros com extrema facilidade. O grupo começou a elogiá-la. Queriam ir ainda mais fundo e derrotar monstros ainda mais perigosos. Ela ficou muito feliz, pois nunca havia sido tratada com tanto respeito. Por ser mulher, sempre era tratada como alguém sem valor, mas com aquelas pessoas, acreditava que tudo poderia dar certo. Ainda assim, os membros do grupo pareciam um pouco estranhos. Quando chegaram mais ao fundo, um monstro apareceu e derrotou todos eles com facilidade. Eles apenas observaram enquanto Henrietta lutava sozinha. Ela perguntou até onde iriam, pois já estava cansada. Eles disseram para ela ficar tranquila, que estavam quase no destino. Depois de mais algum tempo andando, encontraram o que buscavam. Era exatamente aquilo que queriam coletar. De repente, Henrietta desmaiou e caiu no meio da masmorra. Um deles se aproximou e deu um choque nela. Começaram a rir, dizendo que ela tinha sido bem útil, mas era uma idiota. Segundo eles, era só elogiar um pouco que ela já se empolgava, não passava de uma tola. Acreditavam que espadachins eram perfeitas por serem impulsivas e fáceis de enganar. Ela sabia que não poderia ficar naquela situação por muito tempo. Eles disseram que iriam se divertir um pouco com ela e depois a liberariam. Nesse momento, ela se lembrou do que Dennis havia dito. Se tivesse ficado atenta desde o começo, aquilo não teria acontecido. Quando começaram a tirar suas roupas, ela gritou por socorro, mas estavam tão fundo na masmorra que ninguém poderia salvá-la. De repente, ouviram um barulho estranho. Um deles perguntou o que poderia ser. Nesse instante, o líder do grupo foi atingido e arremessado para longe. Dennis apareceu usando um saco de pão na cabeça. Os homens ficaram confusos, sem saber que tipo de monstro estavam enfrentando. Achavam que poderia ser o cozinheiro do restaurante onde haviam comido no outro dia. Tentaram atacá-lo, mas nada funcionava. Dennis era muito forte, estava em um nível muito acima de todos eles. Partindo para cima, ele desmaia com facilidade. Tentando correr, ele sai eliminando todos eles como se não fossem nada. Deitada no chão, ela pergunta quem é essa pessoa. Acredita que deve ser Dennis que está a protegendo. Ao anoitecer, ela aparece para conversar com Dennis. Explica tudo o que aconteceu e diz que, quando acordou, estava deitada na guilda. A pessoa que a ajudou era um homem musculoso com facas. Além disso, os homens que a atacaram foram todos amarrados e levados para a cadeia. Quando a guilda investigou, descobriram que era um grupo criminoso de homens procurados. Ela acha tudo aquilo estranho e pensa que deve ser um pesadelo, mas sabe que foi real. Isso só mostra que precisa ter mais cuidado ao escolher os membros do grupo. Dennis acha que a culpa também foi dele. Acredita que deveria ter feito uma pesquisa sobre elas, mas ela diz que isso não é verdade. Tudo o que Dennis fez foi encontrar um grupo que poderia aceitá-la. De repente, o estômago da garota começa a roncar de fome. Dennis pergunta o que ela quer comer. Mesmo sem dinheiro, ele insiste para que ela escolha. Ao pedir, ela nota que é um prato bem caro, mas ele não se importa e vai prepará-lo para que a garota possa comer. Dennis iria fechar o restaurante, mas de repente aparecem mais duas garotas, e ele decide fechar depois. As duas meninas perguntam por que Dennis não abriu mais cedo. Ele explica que estava ocupado. Ao vê-lo de costas, Henrietta percebe que foi ele quem a salvou. No entanto, mais pessoas acabam chegando, e ela não consegue falar nada. No dia seguinte, Henrietta está novamente no restaurante tentando falar sobre o homem que a salvou, mas Dennis não dá a mínima e pergunta o que ela quer comer naquele dia. Depois de dizer outra comida cara, Dennis decide preparar. Ele gostaria de saber por que ela quer tanto esconder seu gênero para entrar em um grupo. Mesmo assim, acha que a garota deve fazer as coisas do jeito que quiser, porque, no fim das contas, Henrietta precisa ser ela mesma. Logo em seguida, o ramen fica pronto e a garota começa a babar de tanta fome. Mas as palavras ditas por Dennis ainda ecoam. Henrietta precisa ser quem realmente é. Então ela sai correndo para a parte de trás da loja. Começa a tirar toda a sua armadura para mostrar a todos que na verdade é uma garota. Em sua mente, quando as pessoas cometem erros, acabam ficando com medo de errar de novo, e às vezes perdem de vista quem realmente são. Mas em vez de continuar se escondendo, ela tem certeza de que só precisa ser quem é.
Atelier a elogia, dizendo que ela está muito bonita, e Henrietta fica feliz com essas palavras animadoras. Ao experimentar a comida, ela acha muito gostosa, mas o que realmente a tocou foram as palavras de Dennis. No entanto, ele avisa que ela precisa arrumar um emprego logo, para pagar a conta que está acumulando. Henrietta fica nervosa ao saber que Dennis está anotando tudo. Quando menos espera, uma garota entra no restaurante. Dennis dá as boas-vindas, mas ela o ignora e pega o cardápio para dar uma olhada. A garota quer saber qual é o prato mais gostoso do restaurante. Para Dennis, tudo é muito gostoso, mas ela acha esse tipo de resposta inútil. Ele recomenda um pouco de arroz, mas a garota não está com vontade de comer isso. Henrietta sugere uma massa, mas a garota diz que é pesada demais. Tudo que eles recomendam, a garota coloca defeito. Dennis quer partir para cima dela, mas é impedido por Henrietta, que pede para ele se acalmar. Afinal, jovens passam por fases de ingenuidade assim. Atelier aparece discretamente e recomenda arroz frito. A garota, envergonhada, decide comer o prato recomendado por ele. Todos ficam animados, e Dennis corre para preparar a comida. Ao ver o prato pronto, a garota fica impressionada com a aparência. Quando experimenta, acha maravilhoso. Dennis pergunta se aconteceu algo ruim. A garota, envergonhada, não entende do que ele está falando. Ele notou que ela parecia ofegante, como se quisesse desabafar, mas ela diz que não tem nada em especial, só apareceu para comer. Dennis entende se ela não quiser contar, mas ela o interrompe e começa a falar. Diz que as pessoas ao seu redor têm um nível muito baixo. Todos ficam desapontados, achando que era algo sério. Ela pergunta se querem saber sobre o que está falando. Mesmo com todos dizendo que não, continua dizendo que as mentalidades deles são muito rasas. Como a garota estava animada demais, ninguém tem o que fazer, e deixam que ela continue falando. Para ela, todo mundo tem o cérebro do tamanho de um amendoim. As pessoas que encontrou para formar grupo não tinham ambição de se tornarem um grupo de elite. Dennis pergunta se está ouvindo o que ela está dizendo sobre ambição. Henrietta comenta que Dennis pode ser meio rude quando quer. A garota começa a gritar, desesperada, dizendo que odeia gente sem ambição. Um grupo de idiotas desmotivados que só fazem pose de aventureiros é algo imperdoável. Logo, ela se empolga ainda mais e começa um discurso. Aventureiros precisam explorar terras desconhecidas, mas a maioria só faz a missão básica e pronto. Quando falou isso, foi expulsa do grupo sem nem dizerem tchau. Dennis pergunta a Henrietta por que só aparece maluco no restaurante. Ela diz que não sabe. A garota continua dizendo que sempre pede para sair de grupos com esse tipo de mentalidade rasa. Afinal, tem certeza de que um dia vai chegar ao topo dos aventureiros. Vai entrar no Asa de Prata e se tornar o homem que será o maior mago. Dennis só pede que ela não se force demais e acabe ficando sozinha. No fim das contas, aventureiros são aventureiros por causa dos seus grupos. Com tom arrogante, ela diz que nem sabe se vai existir um grupo capaz de acompanhá-la nessa fantasia. Ao se levantar, diz que não precisa de troco, mesmo tendo pago o valor exato do prato. Ao sair, se apresenta como Vivia Strange, e que da próxima vez vai querer arroz frito com camarão de novo. Dennis não entende porque só aparece gente doida no seu restaurante. Mais tarde, Vivia aparece novamente, contando suas histórias e pedindo o mesmo prato. Dessa vez, conta que decidiu entrar no grupo mais forte da cidade, a Tropa da Névoa Noturna. Dennis a parabeniza e deseja sucesso. Vivia se acha a pessoa mais popular do mundo, comparada ao Mr. Best. Dennis pergunta se os níveis dela acompanham toda essa conversa. Mas, para ela, os níveis vêm depois. Diz que tem muitas técnicas avançadas e, por isso, é tão popular. Agora só falta colocar tudo em prática. Dennis percebe que ela é bem jovem e cheia de energia. Mas, segundo ela, o grupo a escolheu por causa do potencial futuro. Dennis apenas concorda com tudo, torcendo para que ela pare de falar logo. A garota acha que está a um passo de entrar para o grupo mais forte. Ao comer a comida, diz que está ainda mais gostosa e pergunta se, quando entrar no Asa de Prata, vai ganhar um apelido legal. Talvez algo como Mago da Escuridão. Já Dennis recebeu o apelido de Arroz Frito Lendário, o que o deixa irritado toda vez que ouve. Na mente dele, acha legal o fato de a garota querer sempre o melhor. Se encontrar um grupo estável que a treine do jeito certo, talvez um dia vire uma aventureira confiável. Quando pergunta qual será o primeiro trabalho, ela responde que será amanhã. Curioso, Dennis quer saber o que é. Vivia diz que é reunir materiais raros de síntese. Dennis se assusta e decide ver o nível dela. Nível 17. Um pouco alto para a idade, mas para o 5º andar, o ideal é ser acima do nível 30. Não é um lugar onde se leva aventureiros no nível dela. Dennis pergunta se aquilo não é longe demais. A garota fica surpresa por ele saber que o andar é profundo, mas garante que vai dar tudo certo. Os membros da elite vão dar todo o suporte necessário. Dennis lembra que ela tinha dito que possuía muitas técnicas avançadas, mas desconfia que ela só leu sobre elas em livros e acha que sabe usá-las.
O nível de uma pessoa mostra a quantidade e a qualidade das habilidades que ela adquiriu. As estatísticas básicas sobem a cada nível porque as habilidades ficam mais precisas e quase sempre ativas. Se Vivia realmente conquistou várias técnicas avançadas, é estranho seu nível não ter subido na mesma proporção. Voltando para a garota, ela diz que as pessoas só veem nela o que esperam. E ainda acha que Dennis nunca entrou numa masmorra na vida. É um mundo que só os aventureiros entendem. Dennis não quer contar que já foi um, e apenas concorda. Mas a última vez que entrou foi no andar 37. De volta a Vivia, ela tem certeza de que tudo vai dar certo. Afinal, está com um grupo de alto nível. Mais tarde, Dennis continua preocupado, pois sabe que a garota já deve ter entrado no 5º andar nessa altura. Mas ele se pergunta se não deveria tê-la impedido. Mas a regra dos aventureiros é que não se pode impedir as pessoas. Atelier está preocupada com Vivia. De repente, aparecem alguns aventureiros torcendo para que Vivia esteja bem, dizendo que fazê-la descer até o 5º andar já é maldade. O líder do grupo pega muito pesado. E quando menos espera, Dennis os puxa para um beco. Eles ficam irritados e se apresentam como os membros da tropa da névoa noturna. Partindo para cima de Dennis, ele os derrota com extrema facilidade. Ao sair do beco, Dennis decide que vai fechar o local para ver se está tudo bem com a Vivia. Atelier quer que ela vá com cuidado, e ambos tocam as mãos como pai e filha. A cena muda para Vivia, que está correndo de diversos goblins e gritando para que fiquem longe. Voltando um pouco para o passado, os membros pediram para que Vivia enfrentasse os monstros do 5º andar sozinha. Era um teste para que ela pudesse entrar no grupo. Voltando para o presente, continua correndo, e precisa voltar o quanto antes para o 3º andar. Quando menos espera, seu pé acaba sendo amarrado por um cipó estranho. Desesperada e sem saber o que fazer, nota que tem magia. Tentando lembrar o tipo de magia que havia visto no livro, sua mente dá um branco total. Reescreveu todas as magias no papel várias e várias vezes. Achou que tinha memorizado, mas caiu do cavalo. E sabe que, se continuar amarrada, os goblins vão encontrá-la. Quando menos espera, uma pessoa a ensina os passos mágicos da magia e ela consegue se esconder. Os goblins logo passam correndo e ela agradece por ter sido salva. Vivia fica impressionada que ela consiga usar esse tipo de magia antiga e não sabia que existia esse lugar para se esconder. A garota explica que ainda é muito cedo para se sentir segura. Ainda precisam descobrir uma maneira de escapar daquele lugar. Vivia se apresenta e gostaria de saber o nome da garota, que logo se apresenta como Cynthia. Pergunta o motivo de ela estar no local. Cynthia explica que foi deixada pelo seu grupo. Quando estavam fugindo dos monstros, caiu em uma armadilha. Mas ninguém apareceu para salvá-la e todos a abandonaram e fugiram. Vivia fica triste pela garota, mas ela sabe que, não importa o que fizesse, nunca foi boa no básico da magia. Sempre causou muitos problemas para o seu grupo. Ela pede desculpas por estar falando tanto. Cynthia acha melhor esperarem o grupo de Vivia para que sejam salvas. Vivia explica que aconteceu a mesma coisa com ela e que ninguém virá resgatá-las. Acha que deve ter sido muito pretensiosa. Não importa o grupo em que entre, sempre causa discussões e discórdia entre os membros. Acha que tem uma personalidade terrível. A garota não acredita que isso seja verdade. Vivia a lembra de que ela não sabe nada sobre sua vida, e Cynthia responde o mesmo. Vivia nota que ela tem razão. Fica impressionada por esse tempo todo nunca ter falado dessa forma com alguém. Isso a faz se sentir um pouco melhor. Vivia decide que vai ser a isca para que Cynthia escape. Sabe que, se não tivesse sido salva, não estaria viva naquele momento. Então deve tudo a ela. É a primeira vez que se sente motivada para fazer algo. Agora que pensa assim, percebe que sempre viveu de forma egoísta. Olhou para todos ao seu redor com desprezo, sempre pensando que era diferente de todos. Mas agora, ela salvou sua vida. Foi confortada pela garota. Agora pensa que, pelo menos, ela deve sair dali com vida. Deseja isso do fundo do seu coração. Vivia decide que vai distrair os monstros para que Cynthia possa escapar. Saindo correndo do local, chama a atenção dos goblins. Vivia usa seu feitiço que não tem efeito nenhum. Perto de ser eliminada, Dennis aparece no local usando sua magia de pedra. Vivia começa a achar que é um monstro e tenta usar seus poderes. No entanto, Dennis se apresenta e dá um cascudo na garota. Pegando em sua mão, quer sair o quanto antes, mas ela fala que tem outra pessoa presa. Ao entrar no buraco onde estavam, Dennis encontra apenas um esqueleto e pergunta se é aquilo. Ficando chocado, ambos buscam mais informações, e na guilda de aventureiros, descobrem que Cynthia sumiu há 13 anos. Ela se separou de seu grupo no 5º andar. Depois disso, nunca mais foi encontrada, e todos acreditam que ela tenha falecido naquele andar. Ambos vão ao cemitério para que possam se despedir da garota. Dennis pergunta se Vivia já ouviu sobre a lenda de que, quando os aventureiros morrem em masmorras, ajudam outros aventureiros. Vivia, chorando, diz que vai voltar para visitá-la. Promete que vai se tornar a maga número 1 do mundo.
Ao sair do cemitério, Dennis convida Vivia para comerem alguma coisa. Ela aceita. Dennis pede para que ela não fique triste e logo sente a magia da garota novamente. E nos é explicado que nos tempos antigos, se as pessoas vivenciassem algo misterioso, coisas que não podiam ser explicadas, qualquer coisa que confessasse seus corações, começavam a chamar isso de magia. Se isso for verdade, ela era alguém que usava magia, uma maga. E a garota se despede de Vivia. No final do anime, aparece uma garota em cima de um relógio, querendo entender como as coisas ficaram assim. No entanto, por outro lado, podemos ver essa garota se perguntando por que tudo teve que terminar dessa maneira. Seu nome é Bachel. Esse homem perguntou a ela quanto tempo levaria para corrigir alguns relatórios, pois estava demorando muito. Ela se desculpou, mas o homem, muito irritado, pergunta se pedir desculpas é a única coisa que ela sabe fazer. É claro que o abuso que ela está sofrendo é excessivo, mas ela não tem escolha a não ser continuar com sua vida. Agora, ela está tentando equilibrar algumas contas perfeitamente, mas não importa o quanto ela tente, ela não consegue. Para piorar, ela tem que ficar acordada até muito tarde, mesmo tendo que permanecer acordada até as 3 da manhã para uma tarefa matinal. Bachel se sente péssima porque ela nem sequer comeu. Ela decide ir ao restaurante que acabou de abrir, mas quando chega, vê que está fechando. Ela se sente muito mal por ter tido tanto azar, mas Atelier a vê, pergunta se ela é uma cliente, e então a garotinha diz à protagonista que alguém chegou e precisa ser servido. Como Dennis não tem escolha, ele pede a Bachel para escolher o que deseja comer. Ela decide pedir o prato do dia. Ela percebe que a atmosfera no local é incrivelmente agradável. Ela presume que os dois são clientes frequentes, mas não poderia fazer algo assim porque passa seus dias de folga dormindo e não tem amigos para visitar. A comida finalmente está pronta e Bachel fica surpresa porque nunca havia visto nada tão bonito antes. Quando ela experimenta, fica encantada, pois é algo inexplicável para seu paladar. Henrietta diz a ela que tudo o que eles cozinham ali é incrível e que ela recomenda o Vitra Katsudon, o ramen do feiticeiro e outras opções. A mulher vai embora. Vivia fica surpresa por ela saber tanto sobre comida, mas a loira esclarece que ela é a primeira cliente e a que está ali há mais tempo. No entanto, Dennis diz que ela é, na verdade, a primeira a comer de graça, porque ela sempre deixa tudo na conta e depois vai embora sem pagar. Henrietta comenta que Vivia também não tem emprego, mas o protagonista afirma que sim, ele paga por tudo o que ela consome. Bachel, com toda a confusão que vê, não consegue evitar sorrir, mas está a ponto de começar a chorar sem perceber. Ela imediatamente se desculpa, mas por dentro pensa que ali há comida requintada, um ambiente agradável e pessoas muito boas. No entanto, em sua vida cotidiana, ela sofre com raiva, abuso e comentários extremamente ofensivos. Ela tem que trabalhar intensamente até o amanhecer quase todos os dias. Acontece que seus aldeões tinham tanta fé nela, por ser capaz de usar magia desde muito jovem, que arrecadaram dinheiro para que ela fosse em aventuras e se tornasse uma maga extraordinária. Na verdade, algum tempo depois, ela conseguiu um emprego naquele local, o que era uma ótima forma de ganhar dinheiro e retribuir as pessoas de sua aldeia. No entanto, ela agora está afastada do setor de alimentação e parece ter retornado à sua triste realidade. Henrietta se pergunta se ela está bem. O protagonista pergunta a Vivia se ela conhece a garota, mas ele responde que não. Henrietta pergunta ao protagonista se ele poderia fazer algo por ela, mas Dennis os lembra de que ele é apenas um cozinheiro. Ela terá que resolver seus próprios assuntos. Ao voltar para Bachel, seu despertador tocou no meio da noite, mas ela não conseguiu dormir nem se levantar. Infelizmente, depois disso, ela adormeceu e agora precisa se apressar, pois chegou muito atrasada ao trabalho e acabou sendo repreendida por isso. Uma vez dentro de uma masmorra, seu parceiro é atacado por um monstro, mas ela usa o vendaval para salvá-lo. Mesmo perguntando se ele está bem, o homem a empurra de forma desprezível. No caminho de volta para a cidade, ela caminha muito triste, pensando em como os homens colocam toda a responsabilidade sobre ela, porque, segundo eles, ela gosta de envergonhar as pessoas. Bem próximo dali, as duas caminham enquanto conversam sobre as opções do cardápio da protagonista. Elas acabam de ver Bachel e não conseguem deixar de se preocupar com ela. Vivia sabe que isso parece muito grave, então Henrietta mergulha para pegá-la no ar, e Vivia usa seu feitiço da palma para amortecer a queda. Elas imediatamente a levam até o protagonista, que pensa que Bachel pode estar sofrendo de algum tipo de problema cardíaco, embora eu presuma que ele esteja se referindo a algo emocional. As meninas perguntam se há uma maneira de curá-la, e Dennis acredita que um bom descanso pode ajudar, pelo menos por enquanto. Vivia o lembra de que ela está em uma névoa noturna, e aqueles homens são um caso sério. Dennis promete que vai falar com eles. De fato, durante a noite, os homens vão ao restaurante.
O chefe, chamado Hopper, pede desculpas a Dennis porque ouviu dizer que um dos seus está causando problemas, mas é o protagonista quem se desculpa, já que ele já agrediu alguns deles. Hopper ouviu dizer que servem comida excelente ali, e o protagonista percebe que esse homem não está abaixando a guarda e que ele está no nível 51, muito acima do que um simples aventureiro necessitaria. Hopper quer falar sobre Bachel, mas Dennis esclarece que ela não está em condições de trabalhar no momento. O ideal seria que ela recebesse tratamento para melhorar sua saúde. Mas Hopper afirma que isso é impossível. Ele prefere que a entreguem e os deixem lidar com a situação. Na verdade, eles entregam a ela o contrato para o protagonista ler, e Dennis não consegue acreditar que aquela garota tenha assinado um contrato tão terrível. O protagonista diz que uma quantidade tão grande de trabalho não é justa para apenas uma pessoa. Hopper esclarece que é assim que o grupo deles funciona, mas o protagonista comenta que um aventureiro pode entrar ou sair de um grupo quando quiser, e Hopper novamente diz que essa não é uma decisão dele. Dennis perde a paciência, pois não pode permitir que continuem explorando Bachel dessa forma. Ele conclui que esses homens são vigaristas sem compaixão, não aventureiros. Hopper o alerta dizendo que eles são a lei, pois este é o território deles. Se ele continuar interferindo com Bachel, irá se arrepender muito e afirma que este é seu último aviso. Lá, Bachel não entende por que foi salva. Se ela estivesse melhor, estaria melhor. Tyr diz que a compreende. Ela também já passou por algo semelhante anteriormente. Ela lhe conta que tudo lhe foi tirado e que depois foi exilada. Além disso, foi vendida como escrava, e desde então, sua vontade de viver desapareceu completamente. No entanto, tudo mudou completamente quando alguém apareceu em sua vida, e agora ela está muito feliz em continuar vivendo. Ela a aconselha a comer algo saboroso primeiro e depois tomar uma decisão. Como ela já passou por algo semelhante, compreenderá qualquer decisão que Bachel tomar. No entanto, ela a aconselha a viver, porque no fim, a vida tem seus aspectos positivos, mesmo quando não parece. Voltando a Dennis, ele pergunta ao bandido se ele se considera o rei ou algo semelhante. Hopper simplesmente responde que, se governam a cidade porque são o grupo mais forte, há uma razão. Na verdade, ele acredita que a Largente é um exemplo claro disso. Dennis lhe diz que eles não são nada como eles, mas Hopper não se importa. É claro que ele tem em mente que os clientes da Al Argentia são nobres e aristocratas, portanto é natural que estejam em níveis diferentes, mas, em teoria, todos são iguais. Hopper acha que este lugar é bem pequeno e queimaria facilmente com fogo. As coisas estão se tornando mais intensas do que deveriam. O protagonista está esgotando completamente sua paciência, mas a própria Kate chega, surpresa com a atmosfera incrivelmente acolhedora do restaurante do protagonista. Dennis pede licença, mas está tendo uma conversa importante no momento. Kate lhe responde que não, ela não está louca. Veio da capital e não pretende esperar. Ela quer comer imediatamente. Hopper se pergunta quem ela é, até reconhecer sua armadura carmesim. Sim, armadura, é claro. Ele também reconhece as duas espadas vermelhas e o cabelo que praticamente parece estar em chamas. Sim, apenas ao olhar para o bordado em suas costas, ele pode dizer que ela é a vice-capitã da Al Argentia. Ele se questiona qual é a relação dela com o protegido e por que conversam com tanta familiaridade. Dennis pede para que Kate espere um pouco. Ele solicita a Hopper que libere Bachel do grupo, mas a ruiva quer o pano como se fosse um novo brinquedo, pois acha que é extremamente fofo. Vivia pergunta a Kate qual é a sua relação com Dennis, e a ruiva se irrita pelo fato de ela não saber. O personagem principal nunca lhes contou nada a respeito disso. Embora ele tente impedi-la de dizer qualquer coisa, ela grita que o personagem principal era um membro da Al Argentia e seu ex-parceiro. Todos ficam em absoluto choque. E o mais preocupado, por razões óbvias, é Hopper, pois não deseja fazer inimigos com alguém daquela posição. Após refletir por um momento, ele ordena que um de seus homens queime o contrato. Decide então ir embora, mas Kate fica decepcionada, pois queria um pouco de ação, já que não gosta de pessoas invadindo o que considera seu esconderijo. O personagem principal esclarece que o esconderijo não pertence a ela, mas, como não a veem há algum tempo, pergunta o que ela deseja comer. Os dois permanecem em choque, mas Atelier também solicita que ele prepare o prato especial do dia de Bachel. Assim que a comida fica pronta, Kate não perde tempo e começa a se deliciar, enquanto Bachel a encara. É claro, desta vez tudo terminou, e a noite chegou ao fim em paz. A cena muda para a garota, que está indo para a base do clã. Seu humor está cada vez pior. Ultimamente, as missões não têm corrido nada bem. Ao caminhar distraída, ela acaba esbarrando em Vigo, o capitão do grupo. Ele está muito irritado e pergunta a todos o que estão fazendo parados, apenas observando.
Eles respondem que estão indo fazer os preparativos para a nova missão. Então, Viggo ordena que se apressem. Ele lembra que a garota havia ido ver Dennis. Ela comenta que as notícias realmente viajam rápido. Quando ele pergunta o que ela foi fazer no restaurante de Dennis, ela explica que apenas queria comer novamente a comida que ele prepara. Somos então levados ao passado, onde ela saboreia mais uma vez a maravilhosa comida de Dennis. Ela gostaria que ele voltasse o quanto antes para o Asa de Prata. O garoto não entende o motivo disso, especialmente agora. Ela explica que, sem Dennis, o Asa de Prata está à beira do colapso. Dennis não pretende voltar, mas a garota insiste. Ele era o eixo da retaguarda, e desde sua saída, os membros mais afetados pela ausência estão em desacordo com Viggo. Dennis gosta da sua vida como cozinheiro. É claro que seus clientes regulares têm uns parafusos soltos, mas ele aprecia ter um restaurante. A essa altura, não tem planos de voltar ao grupo estressante e tenso. A garota pergunta se, mesmo que ela peça, ele não voltará. Dennis responde que não. No fim das contas, ele não é um aventureiro, e sim um cozinheiro. A cena retorna à garota, que tenta convencer Viggo a trazer Dennis de volta. Mas o líder não tem nenhuma intenção de fazê-lo. Quer apenas que ela não se envolva mais com Dennis. A garota se pergunta como tudo saiu do controle, já que tudo ia bem antes da saída de Dennis. Mas o homem não quer conversa e pede que ela não toque mais nesse assunto. A cena muda para o restaurante, que está sempre cheio. Agora Bashel trabalha com Dennis. Mesmo tendo sido orientada a não se esforçar muito depois do que aconteceu, ela não consegue ficar parada ou tranquila, a menos que esteja trabalhando. Além disso, sua pequena veterana está no local com ela. Ao servir suas clientes habituais, Dennis reclama do fato de Henrietta ser apenas uma aproveitadora. Todos ficam chocados ao saber que a garota ainda não pagou sua dívida. Ela diz que não conseguiu encontrar um emprego estável, mas que pagará tudo assim que conseguir. Dennis pede que ela resolva isso o quanto antes. As clientes perguntam se o restaurante está dando conta, pois há muitos frequentadores agora e poucos funcionários. Dennis responde que a Atelier está se esforçando bastante para atender todos os clientes. Ele acaba deixando cair uma das panelas e diz que gostaria que Vivia fosse até o restaurante em seu próximo dia de folga, pois precisa de ajuda. Henrietta também se oferece caso ele precise de mais auxílio. No entanto, Dennis afirma que não precisa da ajuda dela neste momento. A garota se pergunta que tipo de conselho Dennis vai pedir a Vivia. A cena muda para Henrietta, que está tomando banho. Ela gostaria de morar em um lugar com, pelo menos, água quente. Queria ao menos poder ir a um banho público. Mas não tem dinheiro para isso. Sente que precisa ganhar dinheiro logo para poder pagar o chefe. Lembra das palavras de Dennis, que a chamou de aproveitadora. Em sua mente, ela acredita que ele só quer conselhos para bani-la. A cena muda novamente. Dennis está conversando com Vivia. Ele não sabe o que fazer, pois acha que Atelier está namorando. Ultimamente, ele começou a dar uma mesada a ela. Desde então, Atelier tem saído com frequência. E quando perguntada, não diz para onde vai. Dennis está cada vez mais irritado. Viu Atelier andando com um garoto. Vivia acha que eles podem ser apenas amigos. Mas Dennis não consegue tirar da cabeça que eles estejam namorando. Sem saber o que fazer, Vivia sugere que ele pergunte diretamente à garota, já que está tão preocupado. Dennis não quer falar com ela, pois acha que será tratado com frieza. Vivia nunca imaginou que Dennis fosse tão sensível assim. Dennis diz que gostaria que o namorado de Atelier tivesse ido até sua casa com uma caixa de doces para pedir a mão dela em namoro. Se o rapaz for um sujeito fraco e superficial, ele não vai aceitar. Só aprovaria o namoro se o garoto fosse nível 80 ou mais. De repente, Atelier aparece e pergunta sobre o que eles estão conversando. Dennis se assusta e cai no chão. Vivia diz que estavam apenas falando sobre aprender culinária. Atelier também demonstra interesse em aprender a cozinhar. Dennis decide que vai ensiná-los, mas pede que ela comece lavando os pratos. Ele inicia o ensinamento, e Vivia permanece afastada, notando que Dennis está dando atenção demais a Atelier e ignorando-a. Vendo Atelier tão dedicada, Vivia se lembra do passado e da pessoa que lhe ensinou tudo o que sabe hoje. Após ambos prepararem os pratos, Dennis se impressiona apenas com o prato de Atelier, mesmo o de Vivia estando melhor. Logo em seguida, o relógio toca, e Atelier sai sem dizer para onde vai. Bashel aparece, e Dennis pede que ela coma os 2 lamens, pois ele precisa sair com Vivia. Vivia não quer ir, mas Dennis insiste. Quer segui-los. Subitamente, Henrietta chega ao local. Dennis pede que ela ajude Bashel com as compras, e sai correndo logo depois. Eles encontram Atelier conversando com uma senhora, e logo depois com o garoto que Dennis suspeita ser seu namorado. Observando-os, ele nota que entraram em uma joalheria. Pensa que devem estar prestes a se casar. Mesmo achando cedo, não quer que isso aconteça. Vivia tem uma ideia do que podem fazer. A cena muda para Henrietta e Bashel. Esta quer saber por que Henrietta tem andado tão triste.
A garota pede desculpas e diz que está pensando em uma forma de ganhar dinheiro para pagar Dennis. Ela teme que, se continuar assim, ele a odeie. Bachel pergunta por que ela não consegue economizar dinheiro, já que está trabalhando. Henrietta também não sabe. Quanto mais ganha, mais gasta, pois sempre compra poções e faz manutenção em suas armas. Ela gostaria de encontrar uma maneira de ajudar Dennis. Logo em seguida, elas ouvem pessoas comentando sobre ele. Dizem que o capitão da tropa da névoa noturna foi derrotado por um dono de restaurante. Todos sabem que ele é um ex-asa de prata, mas também esperam que nenhuma garota da névoa noturna tente algo contra Dennis. A cena volta aos dois, que estão ouvindo a conversa de dentro do local. Ao encostarem o ouvido na porta, escutam coisas suspeitas, e Dennis fica muito irritado. De repente, uma senhora é assaltada, e Dennis sai correndo para capturar o ladrão. O criminoso acha que Dennis não conseguirá pegá-lo por ele ser apenas nível 30, mas ao olhar para trás, vê Dennis correndo sem usar nenhuma magia. Dennis pergunta a Vivia se ela tem alguma magia que possa ajudá-lo a correr mais rápido. Usando a mão, ela lança uma magia que permite um salto. Dennis pede que repita a magia, e ela o faz. O homem tenta afastar Dennis com magia, mas logo à frente, Henrietta aparece e o intercepta. Ela salta e o nocauteia com um único golpe. Pergunta se fez tudo certo, e Dennis a elogia passando a mão em sua cabeça, o que a deixa extremamente feliz. Ao voltarem para o restaurante, as garotas ficam surpresas ao perceber que Atelier está mesmo namorando. Dennis pergunta por que Henrietta está triste, e Bachel explica que ela teme ser banida. Dennis garante que jamais a expulsaria, já que ela aprecia demais a comida que ele faz. Subitamente, Atelier aparece, passando sem falar com ninguém. Ao se aproximar de Dennis, ela entrega um presente. Está muito envergonhada, e Dennis fica sem graça por ter suspeitado dela. Ao abrir, percebe que é da cor de seus olhos e fica muito feliz. A cena muda para Vigo, que está conversando com uma pessoa misteriosa.